Olá pessoal, tudo bem? Na paz do Senhor? Ah, legal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem para te ter atenção, cuidado. Cuidado, pois está acontecendo hoje algo que acontecia no passado. Só mudou o cenário, mas está bem igual. Vamos ler então João, capítulo 2, do versículo 13 ao 16. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito azorrague de cordéis, que é um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Pois é, pessoal. A forma abrupta com que Jesus aparece no templo é um cumprimento literal de Malaquias 3, 1 ao 2. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Jerusalém estava novamente apinhada de peregrinos, não só de toda a terra de Israel, mas também de comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo romano. A população da cidade poderia ser mais do que o dobro durante uma semana típica de Páscoa. Sem dúvida, mercadores por toda a cidade lucravam muito com as rendas que entravam provenientes de peregrinos durante as festas. Os sacerdotes do templo tinham sua própria franquia extremamente rentável, bem ali na área do templo, uma parte do enorme pátio externo, conhecido como Átrio dos Gentios, havia transformando-se em uma feira tumultuada, cheia de mercadores de animais autorizados e cambistas, com multidões de todos os cantos do império chegando para celebrar a Páscoa. Era impossível que alguns dentre elas trouxessem seus próprios bois, ovelhas ou pombas para o sacrifício. Além disso, o cordeiro pascal tinha de ser macho de 1 ano sem defeito. Êxodo 12, 5. Todos os outros animais usados em sacrifícios também não podiam ter defeito. A lei era clara nesse sentido. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Levítico 22, 20. Os sacerdotes, consequentemente, inspecionavam com cuidado todo animal trazido ao altar. E se encontrassem um defeito, eles declaravam que o animal não servia. Por razões óbvias, era terrivelmente inconveniente que qualquer família, em uma viagem de mais de 3 dias, partindo da Galiléia, trouxesse um animal para ser usado no sacrifício e acabasse por ouvir que ele não estava apto. E para muitos, a viagem a Jerusalém era longe demais, até para cogitar a ideia de levar animais para o sacrifício. Assim, os mercadores do templo vendiam animais pré-aprovados, mas por um preço muito alto. As mesas dos cambistas também deviam servir aos peregrinos e adoradores, porque as ofertas para o templo tinham de ser feitas com moedas judaicas. As moedas romanas tinham impressões de César, Lucas 20, 24, o que era considerado idolatria. Outras moedas estrangeiras também não eram aceitas como pagamentos pelas ofertas no templo, porque eram cunhadas em metal impuro
ou porque as imagens gravadas nelas as tornavam inaceitáveis para um ato de adoração. Consequentemente, somente um tipo particular de moeda de meio ciclo poderia ser usado. O Antigo Testamento determinava uma oferta de meio ciclo para todo homem de 20 ou mais anos a ser feita a cada censo da nação. Êxodo 30, 13 ao 14. A taxa de meio ciclo deveria especificamente ser usada para a manutenção do templo. Versículo 16. E por volta do século I, com a enorme reconstrução de toda a área do terreno feita por Herodes, isso se tornou uma doação anual, exigida de todo hebreu devoto. Uma moeda de meio ciclo equivalia mais ou menos ao pagamento de 2 dias de trabalho para o trabalhador comum. Obviamente, os estrangeiros precisavam trocar seu dinheiro por moedas de meio ciclo autênticas para fazer a doação. E parece que as autoridades do templo monopolizavam o mercado de todo o câmbio de moedas hebraicas em Jerusalém. Os romanos, sem dúvida, lhes haviam dado esse monopólio como uma forma de conciliar o sinédrio. Consequentemente, eles cobravam uma taxa de câmbio usurária pelas moedas. Na verdade, o termo grego para cambistas é kolubistes, derivado do nome de uma moeda chamada kolubos, pela qual provavelmente eles cobravam a taxa de câmbio. O nome da moeda deriva de uma raiz que significa cortado. Assim, o nome kolubistes traz uma conotação desagradável: cortadores de dinheiro. Segundo a lei do Antigo Testamento, os judeus são proibidos de cobrar juros de seus compatriotas, seja por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Deuteronômio 23, 19. Assim, uma taxa de câmbio alta sobre moedas de meio ciclo era muito ruim, sob quaisquer circunstâncias. Mas o fato de que isso estava sendo feito com as ofertas de adoradores na área do templo, sob a supervisão das autoridades do local e com seu incentivo, era claramente um pecado. Se os animais fossem vendidos a preços justos de mercado e se o dinheiro fosse trocado sem juros, isso talvez tivesse sido um serviço legítimo para subsidiar o pátio externo do templo. Mas, na realidade, as autoridades estavam abrigando um covil de ladrões e lucrando com eles. Marcos 11, 17. Explorando as mesmas pessoas a quem deveriam servir. Não é difícil imaginar que toda essa atividade causou a atmosfera da área do templo também. Ovelhas berrando, bois mugindo, mercadores discutindo e peregrinos indignados levantando a voz, todos juntos em meio ao fedor de estrume de todos aqueles animais. Era uma mistura de barulho, dissonância, imundície e confusão. Sem dúvida, não era o ambiente para adoração. Era um caos carnal. A primeira coisa que surgia diante dos olhos de todo peregrino que chegava ao monte do templo era uma tremenda confusão. A resposta de Jesus, na verdade, reflete um espantoso nível de paciência e ponderação, mas não o tipo de paciência que convia ao diálogo amigável antes de fazer uma repreensão, e nem o tipo de ponderação que encontra uma maneira de ser positivo antes de fazer algo negativo. Com cuidado e esmero, ele trançou algumas cordas para fazer um chicote ou açoite. Havia cordas pequenas em abundância por todos os lados. Cordas baratas usadas para amarrar os animais.
algo notavelmente irônico, porém apropriado, na percepção de que o símbolo do desagrado do Senhor foi feito por ele a partir de instrumentos de escravidão trazidos para o local pelos próprios transgressores. Portanto, ele usou as ferramentas do comércio injusto do pecador para fazer justiça contra eles. Pois é, pessoal, muito cuidado onde você está se congregando, o tipo de igreja que você está aí fazendo parte. A igreja física, onde tu te encontra com os irmãos e escuta a palavra lá que o pastor prega. Muito cuidado. Assim como naquela época de Jesus, onde faziam comércio no templo, hoje nós podemos ver, tanto na televisão, em shows que fazem aí certas igrejas, como a minha sobrinha me comentava, que andam fazendo comércio aí, vendendo sal exorbitante por um preço caríssimo, vendendo réplicas da arca onde estavam os 10 mandamentos. Isso é um absurdo, pessoal. Fazendo comércio do evangelho. Que vergonha. Jesus não aguentou. Pegou, fez um chicote com aquelas cordas e mandou todo mundo sair do templo. Tá pensando o quê? Pessoal. Assim como o templo físico, que é o templo onde a gente se congrega, vamos ler Romanos 12 para ver o que fala. Lembra-se que nascemos de novo, o nosso corpo físico é o templo do Espírito Santo. Jesus mandou o Consolador. Em Romanos 12, capítulo 1 ao 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, vamos ter cuidado com o nosso corpo físico. Lembra-se que esse corpo físico é o templo do Espírito Santo. Te dedica ao Senhor esse templo, as tuas mãos, a obra do Senhor. Vamos ler também em Atos, capítulo 20. O que Atos fala? Atos, capítulo 20, do versículo 29 ao 31. Isso aqui é o Paulo falando para nós o seguinte. Na época do Paulo falou assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Tem muito pastor aí que está se autopromovendo, em vez de promover a Jesus. Lembra-se que o pastor é um servo de Cristo e um administrador do Evangelho. Muito cuidado com o que estão fazendo com o templo físico, a igreja física, que é onde se congrega o povo, e muito cuidado com o pastor que está aí pregando, pessoal. Muito cuidado. Como o Paulo falou ali, ele já naquela época ele já mandava ter cuidado. Tem muito lobo aí vestido de ovelha dentro da igreja. Muito cuidado, pessoal. Em nome de Jesus. Estamos passando por tempos difíceis, pessoal. E a coisa vai ficar cada vez pior. Por isso que eu te digo, leia a tua Bíblia aqui, ó. Leia a Bíblia.
de capa a capa, Jesus falando ao teu coração. Pede ao Senhor que abra os teus olhos espirituais para que tu possa entender as maravilhas que tem aqui dentro do manual de instrução, que é a Bíblia. E não te esquece de estar abaixo da proteção divina, a autoridade de Deus, aos cuidados do Senhor. Permanece em Jesus, meu irmão, minha irmã. Fica na paz do Senhor. Jesus te ama. Até logo, pessoal. Até logo.